Bom dia, eu me chamo Evelyn, estou sendo orientada pela professora Elba entre 2019 e 2020 na pesquisa intitulada O tamanho da população humana no entorno de fragmentos de floresta atlântica atua como preditor de mudanças na regeneração natural? Bem, esse trabalho foi desenvolvido no bioma Mata Atlântica, que é considerado um hotspot, ou seja, área de interesse de riqueza de biodiversidade, que se encontra ameaçada por conta das pressões antrópicas. Alguns conceitos-chave também são importantes de serem mencionados para a compreensão desse estudo. Por exemplo, fragmentação, que é o isolamento de um bloco único de floresta, por exemplo, em várias manchas isoladas, muitas vezes sem conectividade, e que pode ser uma ameaça para uma biota mais sensível. Já a matriz é a área de entorno dos fragmentos, ou seja, é aquela que mais se destaca na paisagem. No caso da nossa área de estudo, a matriz é basicamente cana-de-açúcar. As perturbações podem ser de dois tipos: crônicas ou agudas. As crônicas são aquelas de baixo impacto ambiental, mas que acontecem de forma contínua, que é o objeto da nossa pesquisa. Enquanto as agudas são aquelas com um impacto maior, mas que ocorrem num período menor de tempo. Já a regeneração natural é o processo da natureza repor aquilo que perdeu, no nosso caso, a floresta. Pode ocorrer tanto de forma assexuada, através de rebrota de raízes de troncos, por exemplo, quanto de forma sexuada, através de germinação de sementes que podem ter sido produzidas dentro do fragmento ou trazidas de algum fragmento próximo, através da fauna, por exemplo. Nessa pesquisa, também se observa bastante o impacto das pressões antrópicas na região, pois além da atividade canavieira, existem assentamentos humanos situados próximos às bordas de alguns fragmentos. Portanto, nossa pergunta é justamente essa: será que essa proximidade pode afetar negativamente a regeneração natural? Ou seja, quanto mais próximo de assentamento humano, menor a capacidade regenerativa? Portanto, o objetivo geral desta pesquisa foi caracterizar as perturbações antrópicas crônicas e seus efeitos sobre a diversidade, composição e estrutura do componente regenerante, em fragmentos de floresta atlântica do Refúgio de Vida Silvestre Matas do Sistema Gurjaú. Já os objetivos específicos foram identificar, caracterizar e classificar os tipos de perturbações crônicas nas áreas de estudo, descrever quais indicadores de perturbação antrópica crônica melhor explicam as mudanças observadas no componente regenerante, analisar as respostas funcionais das plantas regenerantes em relação aos tipos de perturbações crônicas nas áreas de estudo, e comparar a composição de espécies regenerantes dos fragmentos subordinados à perturbação crônica com a daqueles fragmentos sem esse tipo de perturbação, para verificar a existência ou não de homogeneização biótica. Trouxemos aqui uma breve revisão de literatura, onde Singh em 2000 e Ribeiro et al. Em 2015 classificam as perturbações crônicas como de baixo impacto e de forma contínua, com efeitos a médio e longo prazo. Já para Haddad et al. Em 2015, a distância fragmento aglomerado urbano possivelmente é um fator preditor para este tipo de perturbação. E esse estudo vai justamente testar essa hipótese. Nossa área de estudo foi no Refúgio da Vida Silvestre do Gurjaú, que possui vários fragmentos. Desses, nós selecionamos 3, que foram as matas de Salgadinho, Bom Jardim e Generina. Plotamos parcelas medindo 5 metros por 5 metros, onde amostramos todos os regenerantes que estivessem no interior e que possuíssem pelo menos 1 metro de altura e CAB maior ou igual a 15 centímetros, medindo-se a 30 centímetros do solo. Houve coleta de material botânico para posterior identificação e análise dos dados fitossociológicos. A revisão de literatura também esteve presente ao longo de todo o período de duração da pesquisa e também foi uma importante ferramenta. Aqui temos imagens in loco da região. Nessa primeira foto, podemos observar uma trilha de acesso à mata e o aspecto da vegetação no interior de um fragmento, enquanto a segunda mostra uma vista da paisagem com a matriz de cana-de-açúcar, situada na região de borda. O presente trabalho gerou listas florísticas, que podem ser acessadas com detalhes no relatório final. Essa é uma tabela que mostra a caracterização e comparação de riqueza de espécies e famílias, correlacionando também com as categorias sucessionais e síndromes de dispersão. São dados relevantes, uma vez que podemos inferir status de conservação dos fragmentos através desses dados. Por exemplo, o baixo número de espécies pioneiras aqui
nos indica que possivelmente a floresta é mais madura, pois as secundárias, que estão aqui embaixo, elas são mais tolerantes à sombra, ou seja, elas germinam sem incidência da luz solar direta. Assim como o alto número aqui de espécies zoocóricas pode nos indicar que possivelmente há um trânsito maior de animais dispersores e polinizadores, o que mantém uma alta biodiversidade. Nessa segunda tabela, encontramos alguns valores de parâmetros fitossociológicos. Por exemplo, vemos aqui que a mata generina é a que possui maior número de indivíduos por área, a chamada densidade total. Porém, tem os menores valores de biomassa, que seriam os diâmetros e as alturas, que são os menores valores aqui. Em contrapartida, a frequência aqui, que em Salgadinho é a menor, também é o fragmento que tem menor número de indivíduos por área. Ou seja, não se repete tanto como em generina, apesar de ser quantitativamente menor. Analisando os resultados, percebemos que a zoocoria é predominante em todos os fragmentos e que há uma distribuição equilibrada das condições de luz e proporção de espécies regenerantes em cada grupo sucessional. Aqui temos um pequeno exemplo de um trecho da lista florística de Bom Jardim. A lista é formada pelo nome científico, família e espécie, nome comum, síndrome de dispersão e categoria sucessional. Na mata generina, foi observado que, embora tenha a menor distância borda aglomerado urbano, que é cerca de 60 metros, foi o fragmento com maior riqueza de espécies e família, ou seja, nossa hipótese da pergunta principal deste trabalho foi refutada. Generina também é a que possui maior densidade, ou seja, indivíduos por área, como vimos na tabela 2. Apesar da menor biomassa, apresentou também maior biodiversidade e quantitativo de indivíduos. A espécie regenerante com maior densidade foi Helicostylis tomentosa. Aqui, um outro exemplo de trecho da tabela dos parâmetros fitossociológicos, dessa vez da mata de Salgadinho. Foram observados, basicamente, trilhas, corte seletivo de madeira e resíduos sólidos como indicadores de perturbação crônica nos fragmentos. Já a paisagem conta com, além da matriz de cana e os aglomerados urbanos, também presença de estradas de acesso aos fragmentos. As principais conclusões com essa pesquisa foram que a riqueza de espécies e famílias diferiu entre os fragmentos e suas composições florísticas, indicando a importância de conservação dos 3 fragmentos devido aos seus conjuntos florísticos exclusivos de famílias e espécies. O fragmento mais próximo aos núcleos de assentamentos urbanos, que foi a mata generina, foi o que apresentou maior riqueza de espécies e famílias, e densidade total, mas tende a ter a estrutura de sua vegetação alterada em decorrência da elevada abundância de uma a poucas espécies. O arranjo estrutural dos fragmentos é bem diferenciado em relação às espécies de maior IVI e aos requisitos de condições de luz entre as espécies, tolerantes e intolerantes à sombra. A zoocoria é a síndrome de dispersão predominante nos 3 fragmentos e entre as espécies de maior densidade, exceto por Rhinori guianiensis, que tem dispersão autocórica. As alterações nos atributos funcionais e florístico-estruturais do componente regenerante, decorrentes das perturbações crônicas registradas nos fragmentos, precisam ser acompanhadas e avaliadas ao longo do processo sucessional das matas estudadas. Aqui temos algumas referências principais utilizadas nessa pesquisa. E gostaria de agradecer, primeiramente, a professora Elba, por ter me orientado e tirado várias dúvidas acerca da pesquisa, ao CNPq, pelo apoio financeiro, e ao IFPE, pela oportunidade de vivenciar a pesquisa. Muito obrigada.